Fala, galerinha, mais um episódio do MGB Podcast, muito especial, nosso episódio de número 50, o 50º MGB Podcast. Boa noite, Edu. Boa noite, Brunão. Boa noite a todo mundo aí que tá acompanhando a gente. É um momento emocionante, né? Um momento emocionante, número 50, hein? Metade de 100. Nossa! A gente já achou que teria dado alguma coisa errada, a gente tinha feito uma cagada, tirado a gente do YouTube, mas estamos aqui, estamos aí. A gente pensou que a gente ia ter que gravar vídeo cassete pro pessoal, porque o YouTube não ia aceitar. Exato. Mas não deu muito certo. Exato. Fazemos distribuição de videocassete. Exatamente. Mas estamos aqui, longa vida ao MGB Podcast. É isso aí, boa. Parabéns, Edu. Parabéns. Muito bom. Bom, temos umas perguntinhas aqui preparadas, uns joguinhos aí, inéditos ainda. Umas coisas legais nós, aí pra gente várias comentar, falar. Legais. Várias coisas legais. Cara, fala aí pra mim. Quem começa? Você ou eu? Não, fala aí pra mim. Uns 5 convidados que mais marcaram aí pra gente aí. Vamos citar entre nós dois. Desses 50 programas a gente fez 2 juntos, ou 3? 2. Dois juntos. Na área, todos a gente fez então, juntos, não, sem ninguém. Sem ninguém, foi 2. Então Esse é o terceiro. Então foram 47 programas somente... 47 programas. A gente com convidados. Isso. Desses 47, acho que todos foram especiais. Não vale dar esse tipo de resposta, não, Eduardo. Eu quero respostas precisas aqui hoje. Se você não interromper o entrevistado, eu consigo falar. Você sabe que a gente faz isso, então, né? Todos foram especiais. Acho que sem exceção, todos. Mas eu acho que o começo é sempre mais difícil. Não tirando aí a importância dos convidados que a gente recebeu agora, nas últimas semanas, nesse mês passado. Mas acho que os primeiros são os maiores desafios. Então, eu acredito que o Fanin, o Calu, que foi um primeiro que não foi, o Ademar Cabral, Paito, Fernando, o Henry, foram caras que trouxeram público pra gente, que são fiéis até hoje. Que foi uma entrevista muito legal. É muito difícil começar um podcast trazendo caras como esse, porque os caras falam, cara, vai que eu tô perdendo meu tempo lá. É. Então, vai que os caras avacalham isso. Eu e você, a gente foi aprendendo muito a dinâmica do podcast, foi trabalhando cada vez melhor junto, parando de interromper o convidado, foi ficando mais legal. São caras que, todos esses aí do início, talvez mereçam, tanto pelo conteúdo quanto pela nova dinâmica aí que a gente acabou criando do podcast, mereçam uma parte 2, né? Cara, com certeza. E também, alguns que vieram agora, eu acho que o Paulo Tatuagem foi um que eu não esperava que ia dar uma repercussão assim. É verdade. Ingo Hoffman. Foi um cara calma aí, vamos lá. Faz aí o top 5. Sem primeiro, segundo, terceiro. Não, sem ordem, mas seleciona 5. Vai, vou Paito, anotar. Fernando, Fanin. O primeiro é sempre memorável, mas eu não vou falar porque foi uma catástrofe pelo nosso lado. A gente não deixou o cara falar. Então... Cara, eu gostei muito do Paulo. Foi um que tivesse 5 horas de podcast. Quem? O Paulo Tatuagem. Paulo Tatuagem. Foi 5 já, né? Não, foi 4. E o do Por isso que eu tô anotando. Boa. E o do Henry. Mas é injusto com os outros, mas... Cara, é muito difícil eles mas queremos respostas concretas. Hoje. Cara, eu queria colocar um sexto aí, se me permitir. O do Não Rony. É permitido. Tá bom, o do Rony, cara. Tá, um extra, uma participação extra. Cara, o do Rony foi muito... Eu gostei muito das histórias, se elas foram, assim, podemos dizer, exploradas com uma veemência grande, assim, com uma empolgação muito grande. Foram meio aumentadas, de repente, ou contadas com alguma ênfase. Isso, moscas na boca. Mas eu gostei muito do Rony, cara. Boa. Eu acho que quando a gente traz... Eu não sei se você percebeu. Quando a gente traz pessoas de mais idade... O Henry falou coisa que nenhum cara de mundo tá chamando o Henry falaria. Velho? Não, de mais idade, mais de 50 anos. O Henry tem mais de 50 anos, eu acho. Tem. O Rony... Quem mais? O Ingo. Esses caras, cara, eles já, tipo, estão meio que foda-se. Eles vão falar o que eles pensam. É verdade. Então é um negócio mais autêntico do que trazer uma pessoa nova que tem uma carreira pela frente que tem que pensar no que tá falando. É verdade. Acontece muito isso. E você? Eu vou fazer o meu top 5 aqui. Isso. Vou colocar aqui também Paito. Me dá sua marca-texto. Tô sem caneta. Não, calma, você não vai ficar escrevendo com o meu marca-texto. Pode jogar. A nossa equipe... Não, taca daí, joga. Isso. Quebrei a caneta. Achei. Pronto.
Bom, vamos lá. Paito, Henry, Rick Bonadil. Putz, Rick, cara. Marcos Frison. Nossa, Marcos também. Ingo. O do Ingo foi muito legal, né? Meus top 5. Com muita dor no coração por todos os outros, Nossa, mas meus top 5 são esses daí. Sim, cara. São pessoas que contam histórias legais pra caramba, cara. Inclusive desses 5 ou de todos, tem muita história que marcou, né? Sim. E você lembra alguma história de algum convidado aí que te marcou, de que nem tá nessa lista aí, mas algumas histórias que te marcaram? Cara, assim... De prontidão você não lembra de nenhum. São vários, de prontidão são várias que... Não, a história... Uma coisa que eu acho legal dessa dinâmica que a gente encontrou no podcast é que a gente acaba começando, todo mundo contando a história da vida, como começou essa paixão por carro, essa ligação, e ver a história de vida dessas pessoas que a grande maioria delas, eu acredito que todas que vieram aqui acabaram sendo bem-sucedidas no que fazem e amam o que fazem. É muito legal de ouvir. E entrevistar 2 vezes por semana alguma pessoa com esse nível de sucesso, mas principalmente uma coisa que eu comecei a conseguir notar a diferença, é nítido quando a pessoa está falando, você vê uma pessoa que ama o que faz e uma pessoa que só gosta do que faz. E, cara, dá tanto gosto você ver alguém que ama o que faz. Então, assim, a história de início do Paito como vendedor, trocando, que ele tinha ganhado o carro dele do pai, e aí foi pra praia, aí voltou com outro carro, porque na praia ele vendeu o carro, aquela coisa de vendedor dentro dele já. A história do Henry é um cara que eu respeito muito e tenho uma ligação muito especial, e passei a respeitar ainda mais depois que tive a minha primeira experiência também como empresário. O que me marcou na história do Ingo, em específico, foi essa questão dele ter percebido que ele tinha, de fato, um dom, que as coisas eram fáceis para ele no quesito de ser rápido, de pilotar, e depois essa necessidade dele de retribuir o dom dele de alguma forma e montar o instituto. Cara, isso para mim foi uma percepção tão clara dele, tão transparente, meio que do presente que ele teve ali de Deus, do universo, e a dívida que ele sabia ter desse presente e pagando essa dívida, entre aspas, com muita, muita alegria, né? A história do Rick Bonadil é sensacional porque eu gosto muito de música, e o Marcão da Frison é um cara que eu pude acompanhar o trabalho de perto e admiro muito nele, que ele continua colocando muito empenho e muita dedicação e muito detalhe no trabalho que ele faz. Do Marcão tem a história da Lambo Porrada, que ele comprou a Lambo, que a equipe dele ali acabou batendo, que acontece, né, fazendo teste nesses carros aí na chuva. A história do Ingo, que eu fiquei pirado, assim, a história dele inteira é animal, mas o que eu fiquei pirado, imagino que você também, porque a gente é Beamer, é a questão dele ter participado do desenvolvimento do M1. Isso, cara, tô sem acreditar até hoje. Não, que um cara desse veio no podcast, né? Não, e eu fico sempre impactado, porque tem vários desses caras aqui, eu já admirava antes de virem no podcast. E aí quando eles vêm e falam assim, não, porque eu escuto o podcast de vocês, ou o Ingo falar que sai pra caminhar de manhã e coloca no telefone o nosso podcast pra escutar, cara. Não, isso é foda. Como é que o Ingo Hoffman sai pra caminhar e escuta o nosso podcast? Eu fiquei, que da hora, cara. Sem cair a ficha ainda. Sem cair a ficha, isso é legal demais. Na verdade. Cara, a gente vai ficar emocionado nesse episódio 50 aqui. Cara, eu tenho algumas histórias aqui que eu lembro. É a do Ingo, tirando racha com o chefe de equipe em Nürburgring, que eu esqueci o nome. Qual é o nome? Ron Dennis. Ron Dennis. O chefe de equipe, né? Que tudo bem, ainda não era o Ron Dennis da McLaren, mas, pô, era o cara, né? Ele tirou racha com o Ron Dennis, bateu o carro, inclusive, no racha em Nürburgring. O Paito falando... Poucas pessoas separaram nisso. Puta, cara, tenho o prazer de ser amigo do Paito aí há uns 8, 9 anos. De ser amigo mesmo. E foi uma das poucas pessoas que eu vi emocionar aqui. E a gente estava olhando, o líder encheu de lágrimas quando ele falou do 918 Spider, o primeiro que ele trouxe. É verdade. Então isso ficou muito marcado para mim. Isso daí do Paito, a emoção dele em contar o primeiro carro.
Outra história engraçada foi... essa aqui é engraçada. O Rony falando do bico do navio, que ele teve que mentir para Emílio de Moraes que bateu o bico do navio e estava fazendo um reparo. Reparo no bico do navio. Só que ele não bateu no iceberg, que foi o que o Regino falou no negócio, e que tinha que fazer um reparo no bico do navio, só que eles não tinham dinheiro para comprar o carro. Meu Deus. O Fernando da Vanguard falando que quando ele reformou a primeira loja, depois não tinha dinheiro para estoque. Sim, e que ele tem que fazer para se virar. Essa história foi sensacional também. O Adib falando que comprou a primeira Ferrari dele com cheque de farmácia. Tinha um cheque de R$1, R$5. Caixa de cheque voltando. E o Fanin com o Lango Lango. Mano, cara, esse episódio do Fanin... Eu falo pra todo mundo. Eu falo que eu chorei de dar risada, mas não é força de expressão. É verdade. Eu literalmente chorei, eu não conseguia mais falar, Inclusive foi aniversário cara. do Fanin ontem, né? Parabéns, Fanin. Que o programa é gravado, então ontem. Parabéns por ontem, que vai ser semana passada. Mas essas histórias, cara, pra mim foram histórias legais, histórias que... Porra, algumas engraçadas, outras inspiradoras. É verdade. Como... O do Paito, do Fernando, a história do Fanin Lango Lango engraçada pra caramba. Que o cara sentou a mão na cara dele na loja. A história do Fanin também boa, do quer, não quer, foda-se. Que foi um estopim pra ele decidir abrir a loja dele. No momento aí de pandemia. São histórias, cara, inúmeras histórias. Se a gente começar a pensar aqui e pegar cada convidado, a gente vai começar a lembrar de muita história. É verdade. De muita história, cara. É muito bacana, é muito legal a gente conseguir fazer com que as pessoas compartilhem suas vidas com os outros, né? E tem história polêmica também no podcast, né? Com você no podcast é óbvio, a maioria das histórias mas não fui eu que falei pau lavadinha. Né? Não fui eu, né? Agora é o seguinte, tá. Essa foi a história mais polêmica do nosso podcast? Não, eu acho que a mais polêmica... Qual foi a história mais polêmica Na do minha nosso opinião, podcast? a mais polêmica foi a história da locadora de carro com o Rony. Que deu discussão, que o público interagiu, os caras, uns compraram a briga do Rony, te xingaram, outros compraram a sua briga, xingaram o Rony. Foi uma história polêmica, que eu vi que os comentários do pessoal tava... Tipo, não é que eles estavam vendo como uma discussão, eles estavam vendo como uma briga. E você concordando com quem terminava a frase não, só pra colocar o estopim na discussão, né? Eu concordei com o Rony na discussão, ainda concordo com o Rony. Tá. E é verdade, eu concordo. O locador tem que alugar carro, não vender carro. Eu não vou entrar nessa discussão agora. Não precisa. Eu tenho outra dúvida. Pra você, qual foi a maior polêmica do podcast? Então, não... Assim, de alcance, de mídia, com certeza foi a história da minha amiga Paula, né? Isso. Cara, Jô, na boa, a gente tinha 28 mil seguidores no Instagram. Em 3 semanas a gente tinha batido 50. É isso aí. Agora, mas eu tenho algumas dúvidas dessa história. Mas você não acha que foi a história da locadora de carro? Polêmica mesmo? Que deu tipo, uma discussão nos comentários, a galera discutindo, a galera falando, e pô, ele tá certo, ele tá errado. De polêmica em si, pode ser. Deu uma discussão do caramba isso aí, cara. Deu. Pô, pra você ter uma ideia, meu direct o Rony tá certo. Ou o Bruno tá certo, você tem que defender ele tá do seu lado no podcast. Deu muita interação aí eu falei, da galera com a gente, eu não concordo com o Bruno em relação a isso, que eu tô... Acho que pelo modo de ser parceiro de concessionários por longa data, eu vejo a dor dos concessionários. Mas é aquilo que é o seguinte, você não concorda, mas a gente concordou... Você tá enganado. Porque é o seguinte, você está enganado. Eu e o Eduardo saindo daqui, a gente se fala no telefone saindo daqui, o negócio tá... Então, 20 minutos depois que tinha acabado o negócio do Rony, eu tava no carro indo pra casa, ele tava indo pra casa dele. Eu concordei com o Rony. Então, só que aí você concordou em um ponto comigo. Qual? Que você não acaba com o problema piorando a situação da locadora. Tá. Você pode acabar com o problema melhorando a situação da concessionária. Não, concordo. Você concordou comigo nisso? Não, mas o que eu acho... No telefone. O que eu acho. A minha opinião foi o que eu falei, só que eu não conseguia falar aquele dia que vocês dois estavam quase saindo na mão. Mas... Eduardo, como você exageraram? Aí a pessoa que só vê esse episódio aqui acha que é verdade. Não, né? É mentira. Eles estavam discutindo... Amigavelmente. Amigavelmente, assim. Mas assim, o que eu acho? Se a gente... não quer prejudicar um concessionário porque uma locadora está comprando um carro mais barato e muitas estão usando de artimanha para vender o carro e ganhar dinheiro na venda, não na locação. Cara, como é que a gente põe a concessionária nisso? Concessionária, assim, você que vai entregar o carro, nós montadoras temos que te incentivar, certo? Mas já é assim. Não, muita marca não, é venda direta. O carro. Não, muitas marcas é venda direta. Tudo bem. Tá, mas continua o seu raciocínio. A BMW tem que passar para o concessionário e tem número limitado de venda. Cada concessionário tem um limite de carro para locadora para não virar esse samba louco.
Então, o que eu acho? Ó, vou dar exemplo da Audi, vai? Não sei nem se a Audi tá vendendo carro para locadora. Locadora X, você paga 150 mil no A3, aqui com a gente direto. Tá certo? Tá certo. Você tem incentivo de imposto, essas coisas, que isso não é um problema nosso, a gente não tem que se meter o quanto você paga ou não, o quanto vai sair para você ou não. Certo? Certo. Só que tá tendo uma chiadeira dos nossos concessionários, vocês estão vendendo o carro sem uso, sem não sei o que, sem não sei o que lá. Nós vamos criar agora não uma inspeção, mas tem 2 ou 3 saídas, tem várias saídas para isso. Que você tem que ficar um determinado X tempo com o carro, no nosso contrato para ter esse benefício, X tempo. Antes do X tempo, quero trocar a frota, você vai trocar com a gente, a frota. Em 3 meses eu quero trocar, então o carro volta pra gente, não é obrigatório, não é isso aqui, mas depois a gente não vende mais pra você. Só que é o seguinte... Não, calma, já terminar. Aí, ele tem a segunda opção, que é, nós vamos te vender o carro pelos mesmos 150 mil. Ao invés de nós, montadora, ganharmos, sei lá, 20% no carro, nós vamos ganhar 10%. Porque a concessionária vai ganhar outra parte. Vocês vão pagar a mesma coisa, para vocês não vai mudar nada. Só que nós, montadoras, vamos ganhar menos na venda, porque nós temos que ajudar nossos concessionários. Ponto. É uma solução que eu vejo, 2 soluções que eu vejo fácil. Só que é o seguinte, para todas as montadoras fazerem isso teria que ser lei. Porque senão você fica à mercê de uma montadora fazer isso ou não. Não, você fica à mercê de uma montadora fazer isso ou não. A partir do momento que você tem que colocar uma lei para controlar um mercado, você tira a competitividade desse mercado para outros mercados. Ponto. Não, mas não pra é uma mim, lei. Não, tem que ser, porque senão como é que você convence todos os montadores a fazerem isso? Mas por que a BMW não faz isso? O BMW fala, o Gran Brasil, se quer vender para locadora, a gente não vende direto, vende só você e você tem um número limitado. E não é eu acho que mas o a Audi modelo... faz, o problema da Audi. Eu acho que o modelo... Então o problema é todo mundo. Não vamos ficar aqui tentando controlar o modelo de negócio de concessionária e montadora pode ser repensado. Não, você não entendeu. Não estamos falando em criar lei e nem tirar o benefício de uma locadora, ele vai estar pagando a mesma coisa. Mas aí, para fazer sentido, todas as montadoras têm que fazer isso. Senão uma montadora perde competitividade com a outra. E por que a BMW não está se importando? O quê? A BMW paga uma comissãozinha pro concessionário, não é essa de rachar a margem com o concessionário. Não estou falando que é rachar a margem. Eu estou falando que a montadora não vende, mas já está ajudando. Já não é uma venda direta. Segunda coisa, é limitado o número de entregas. Você não pode vender seu estoque inteiro para a locadora. A BMW não deixa a concessionária vender o estoque inteiro. Ou vender o quanto você quiser. Se as outras montadoras não fazem isso... Como assim não fazem? Então, mas aí... Só a BMW. Não, só que a BMW está defendendo o concessionário. Parabéns, a BMW, estou querendo dizer. E a locadora não está pagando a mais por isso. Mas o que o Rony estava dizendo era regulamentar. Não, eu não acho que tem que regulamentar. Eu acho que. A pergunta nossa não era ele como governo. Se ele entendeu isso, ele entendeu errado. A pergunta era ele como executivo da BMW, da Audi, por exemplo. Ele como executivo da Audi fala, cara, eu acho que vender o carro para locadora está banalizando os carros usados, está aparecendo muito carro usado no mercado barato e estamos prejudicando nossos funcionários. Aí eu, como presidente ou como, sei lá, qual cargo executivo, vou fazer igual a BMW. Vai vender direto, o concessionário vai vender direto, pelo mesmo preço que a gente venderia, nós vamos ganhar menos, eles vão ganhar pouco, mas vão ganhar. É uma venda que provavelmente eles não teriam, que está vindo da montadora a venda, então eles têm que ficar felizes e pronto. Só que não, regulamentar eu sou contra, eu sou a favor de a postura de uma empresa. A empresa Toyota não quer vender para locadora, a empresa BMW quer vender até o número X. Eu acho que ao invés de voltar um negócio que está claramente dando certo, tanto para a montadora quanto para a locadora, para defender o concessionário. Então, você está aqui, você volta um negócio... Está dando certo para a montadora e para a locadora. Quem não está dando certo é o concessionário. Aí você tem que voltar, tirar o benefício de 2 para defender um. Não. Eu acho que ao invés disso, pode pensar em alguma coisa que não foi feita ainda para não ter que voltar para beneficiar esse único que ficou de fora da jogada. Mas você concorda que a montadora se tem que estar cagando para a concessionária? Não está cagando, mas o negócio vai desenvolvendo, Edu, as coisas vão mudando. Antigamente não tinha locadora desse tamanho. Não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, locadora aluga carro. Locadora está usando isso para vender carro. Mas a gente vive num mundo de que o modelo de negócio vai evoluindo. As locadoras estão fazendo isso. Tá bom, então a mesma coisa que chegar para um Paito, ele abrir uma locadora Paito Motors e comprar o estoque zero da Audi e botar usado à venda, como se fosse usado. Pode ser. Só que tá acontecendo isso. O carro. Vocês estão falando também como se toda a locadora comprasse o estoque inteiro da Audi, não aluga o carro para ninguém e vende o carro com 100 km. Não, é isso que mas acontece? tem muito carro vendendo com baixa quilometragem. Tem mesmo? Tem, opa. Tem certeza? Sim, tem Porque carro... todos esses contratos que eu conheço de locadora aí de longo prazo que compra carro zero para alugar, é contrato de 24 meses, de 12 meses. Não, mas calma. Você está falando de carro por assinatura.
Não, de locador também. Esse carro não, mas carro de longo prazo, coisa assim, tem muitos carros Com não quantos respeitam 3 quilômetros anos. estão vendendo os carros? Vocês quem? As locadoras estão vendendo os carros com quantos quilômetros? Eu não vi o estoque de locador agora, mas tem muito Você carro. olhou direito para ver se a gente está numa Sim. discussão? Eu quero ver os carros vendidos Sim. com baixa quilometragem. Eu lembro quando eu estava há uns 3 anos, 4 anos atrás, um parceiro nosso, que eu não vou envolver terceiros negócios, e os caras putos que tinha carro de locadora à venda com baixa quilometragem. Falando, cara, é carro com baixa quilometragem. Eles continuam putos? Lógico que continuam putos. Continua acontecendo isso? Não sei se continua, mas todo mundo. Você fala qualquer Eu vou concessionário. fazer uma pesquisa de Se mercado você pra falar gente voltar qualquer concessionário que não nesse seja tema. BMW, tá puto. Mas é assim, eu não tô falando que tirar o benefício de um. Desculpa, o benefício da montadora é atender o concessionário. Porque amanhã as locadoras falam, paramos de comprar, imagina o concessionário fala, não, se vira lá então, não vai jogar estoque aqui não. Como é que o concessionário não tem esse poder, Edu? Não tô falando que tem o poder, você não Quem entendeu. manda no jogo é a montadora. Não, mas você não entendeu. Eu não tô falando que tem o poder. Eu tô falando que a montadora manda no jogo, mas em muitos casos, quase todos os casos, você pode ver. Tem rede numa cidade só como é São Paulo, pega uma marca grande que tem 5, 6 concessionárias em São Paulo. 4, 5. Tem uma que tá uma ou duas estão disparadas e outra nadando. Então, se ele começa a agredir essa uma, duas, cara, quanto ele vai ter que nadar? Mas aí você está indo num outro problema que Não, tem não. muita concessionária Não. dentro da cidade, Não. da mesma marca. Não, não, porque se você unir isso tudo, podia estar todo mundo no nível igual. Só que tem 2, 3 espontâneas. Aí tá uma outra... Olha Não, só. mas deixa eu você terminar de acabou falar. pensar, você acabou de pensar numa Não, solução-problema. não, deixa eu terminar Se de falar. você diminui o número de Não. concessionárias da mesma marca na zona, aí eles vendem numa condição competitiva para a locadora. Entendendo. Você não está entendendo o que eu tô falando. Você não Então entendeu, fala. vai. Vai. Você defende a locadora porque você é um... Eu defendo o Deixa eu livre terminar negócio, de falar, velho. meu Deus do Vai. céu. Você defende a locadora. Você é um usuário de carros de locadora na sua empresa. Você está vendo o lado da história de que, pô, talvez eu estaria pagando mais caro se fosse direto no concessionário. Se a montadora que tem que tirar o pé nessa história, na minha opinião, de falar assim, opa, peraí. E nenhum concessionário, pelo jeito, nenhum dos concessionários se movimentaram ao ponto de se unir os grandes e falar, cara, peraí, ou passa pela gente ou não tem como. E não é pelo vocês estarem vendendo zero para eles, é por toda a cadeia. Depois aparece usado, eles não se preocupam se o produto vai valorizar, não vai valorizar, etc e tal. Então, eu acredito que tem que passar sim pela concessionária, porque a concessionária tem um trabalho do caramba de marca, de não sei o que, assim como a montadora de precificação, etc. Mas a venda final, tem que ser concessionária independente para quem seja, senão não precisa de concessionária. Tem que ser para quem seja concessionário. Eu acho que precisa de concessionária para vender para pessoa física, para Não, fazer pra todo venda mundo, por venda. Para todo mundo. Pra todo mundo. Você acabou de falar, é a montadora que tem que tirar o pé. Como é que numa sociedade econômica globalizada, competitiva, alguém tira o pé? Não, fazendo a pessoa que está investindo na sua marca, que o concessionário investe na marca, ganhar dinheiro. Porque isso não arruma uma outra forma de ganhar dinheiro. Sim. Tem uma sugestão. Na cidade de São Paulo, que tem um monte de concessionária de grupos diferentes vendendo a mesma marca. Por que não pega e diminui isso, aumenta a rentabilidade da concessionária e, inclusive, aumenta o volume não só das outras concessionárias que estavam ali disputando venda como se fosse canibalismo e dá uma comissão menor que não inviabilize o negócio das locadoras. Você ajudou a concessionária. E por que não dá comissão menor agora já? Porque não dá, olha a quantidade de concessionária que tem vendendo carro, eles já estão se estapeando. Não, mas porque a montadora já não dá comissão menor? Mas você fala como se a montadora tivesse dinheiro para rasgar. Mas não tô falando que tem dinheiro para rasgar, mas o concessionário depende muito mais da montadora. Só que quando chega, por exemplo, essas grandes locadoras comprando carro, como mais uma vez eu estou falando. Cara, eu acho um absurdo a montadora vender direto. E eu tiro o chapéu BMW, quando eu questionei como é que a BMW, dia seguinte do podcast, como é que a BMW trabalha? Não, quem vende, a gente vende, não compra direto e é um número limitado. Eu não acho um absurdo porque o cliente não é o mesmo. A concessionária vende pequenas quantidades para a pessoa física e a montadora vende para a locadora grandes quantidades. Que vira um concorrente da concessionária, que é o que investe na marca e o outro não investe em nada. Eu acho que a gente tem que rever esse dado aí, porque eu não sei se tem tanto carro assim com baixa quilometragem que está competindo com concessionária. Não sei se as montadoras hoje... Ou se a gente pode chamar executivos das montadoras que fazem isso aqui para eles se explicarem. Tá bom, vamos supor, você tem seu carro lá, vamos supor que você comprou uma 320, tá pro presidente da sua empresa para usar, uma 330. Aluguei ou comprei? Alugou. Uma 330, contrato de 2 anos, etc e tal. 3 anos. Você já ouviu falar em história que em 3 anos o cara fala, vamos trocar seu carro? Por um igual? Uma locadora? Quantas vezes já ouviu falar? O que ele vai fazer com esse carro? Vai vender.
Então. Ele tem que vender. Lógico que ele tem que vender. Mas peraí. Você acha que esse carro envelhecido 3 anos, depois que um cara usou 3 anos, é concorrente da concessionária? Não. Mas antes disso, o que eu tô falando pra você, quantos contratos eu ouvi falar de pessoal precisando trocar seu carro? Antes dos 3 anos. Antes do contrato acabar, você vai pegar o igual. Não muitos. Mas você já ouviu? Não muitos, é que já ouviu algum. Não, porque é o seguinte, o negócio de locadora funciona muito parecido com transportadora. Eu sei como funciona o negócio. É muito difícil ele pegar o carro antes do seu contrato. Mas você já ouviu? Não. Não viu nenhum caso? Não. Eu já ouvi. Não. Vamos trocar seu carro, vamos não sei o quê. Porque o Um negócio carro de igual. locadora não funciona muito bem assim. Não, com certeza que não, mas teria que O funcionar que assim. pode ter acontecido é quando essa loucura de preço, de aumentando, né, não sei o quê. Nesse aumento de preço, mas depois Então. o negócio de locadora funciona o cara usando o carro no contrato inteiro. Agora, dono de empresas de carro por assinatura, dono não, mas executivo, de chegar e falar assim, ó, o meu maior ganho é na venda do carro, comprar a venda do carro, na época de pandemia, principalmente. Não é alugando carro. Você quer que eu te explique como funciona o negócio da locadora? Não precisa explicar. Porque justamente... A minha briga é para o concessionário não ser passado para trás. E Eu ele tá acho que sendo. podia empurrar ele pra frente ao invés de puxar todo mundo pra trás. Mas Só. tá, então, puxar ele para frente é como? Diminui o número de concessionárias em São Paulo, Então alguém tá sendo aumenta o puxado pra trás, volume. O concorda? quê? Alguém está sendo puxado para trás. Não, porque aí não tá competitivo. Aí Não, mas nenhum se você fechar a concessionário porta tá. de alguém. Porque não tá competitivo. Aí é Aí- economia normal. Não, mas a gente está puxando a porta de alguém, fechando a porta para alguém. Aí já é. Não, aí, você tá fechando a aí porta- É pior. não, você Porque a não tá gente não fechando- incentiva o cara se a gente está vendendo 10 mil carros por ano para locadora. Por que a gente não joga um pouco para esse cara que tá mal, que investiu na marca há 20 anos? Não funciona assim, Eduardo. Não. Na prática. Alguém perde dinheiro aí. Na prática, não funciona. Na prática, não funciona. Mas eu sou total defensor do cara que investe na marca. Total defensor. Mesma coisa que abrir. Mas não tô falando para não investir na marca, Eduardo. Não, É uma fragilidade do modelo de negócio que precisa ser repensado. Não adianta se defender o negócio a qualquer só que custo. eu acho que a montadora, a função dela é importar o carro, não vender, na minha opinião. Tá bom. É importar o carro. Vender deixa pro concessionário. Que tá investindo com vendedor, com coisa assim e tal. Meus amigos de montadora vão ficar muito felizes. Exato. Você tem... Mas é a minha opinião. Muito bom. Agora a gente tem modelo de carro, hein? Não, a gente precisa fazer o nosso pedido da Sodier. Ah, cadê o pedido da sua dia? Eu vou fazer o nosso pedido aqui. Vou ver se eu vou ser bonzinho com você ou não. Eu sei que você vai. Tenho certeza que você vai. Não sei, não tenho tanta certeza assim. Galera, www.sodierdoces, veja a loja mais próxima de você aí, abre o aplicativo ou o iFood e peça aí um Sodier Doces, que também é salgados, para assistir Se o Deus quiser, vem salgado. MGB. Não sei, você tá merecendo salgados. Lógico que eu tô. Muito bom, muito bom. Tô usando minha localização aqui para pedir aqui na Rede TV. O que você estava anotando aí, Eduardo? Vamos continuar o Vamos. programa. Então agora. Quando a gente fez um com o outro, eu não escolhi carro, né? O joguinho dos carros. Eu não fiz um e você não fez um outro, né? Eu acho que eu não escolhi o jogo, eu não escolhi o carro. Então eu vou fazer o modelo de carros com você. Isso. Seu famoso jogo modelo de carros. Isso. Tá, os dois jogos. Tá, segunda folha. Nossa, são 2 folhas. Meu São, Deus acho que- do céu. Isso aqui é bom, isso aqui vale a pena. Vale. Bom, escolha um modelo de carro. Hatch, coupé pequeno ou esportivo pequeno? Golf GTI ou Civic Type R? Civic. Civic Type R ou Corolla GR? Corolla. Corolla GR ou A45S? A45S. A45S ou RS3? Do novo RS3. RS3 ou M135? RS3. RS3 ou CLA45? RS3. RS3 ou M2 Competition? M2 Competition. M2 Competition ou Audi TT RS? M2 Competition. M2 Competition ou 718 GT4? GT4. Esse aqui o cara tem na garagem, não tem como Então. não escolher esse. Sedã pequeno ou médio? Giulia ou Ghibli? Giulia.
Giulia ou RS4/5? Giulia. Giulia ou BMW M3? M3. Essa ficou fácil também, né? Isso aqui não precisa nem perguntar. M3 ou C63? M3. Ainda mais na nova C63 com motor pequeno que você não gosta. Rumores já, né? Já veio rumores que vai voltar aí, né? Então. Sedã de médio a grande porte. Que carro é esse aqui? Que escreveram na nossa lista? O primeiro acho que era Maserati 4 portas. Não, é um Audi. Não é Não tem Audi, é o Maserati, né? É isso aí. Vou anotar aí, mas não esquecer. Maserati 4 porte ou Bentley Continental? Maserati. Não, Bentley. Bentley ou Panamera Turbo S? Bentley. Bentley ou Rolls-Royce Ghost? Ghost. Rolls-Royce ou M5? Rolls-Royce. Rolls-Royce ou RS6? Rolls-Royce. Rolls-Royce ou S65? Rolls-Royce. Você tá chique hoje, hein? Você deve ter uma GT4 M3 porque eu quero carro esportivo. Justo. Pensando na garagem. Pô. Justo. Aqui então temos a garagem. SUV. Começa a ficar interessante. Começa, hein? X6M ou GLE63? X6M. X6M ou RSQ8? X6M. X6M ou DBX707? DBX. DBX ou Bentayga? DBX. DBX707 ou Cayenne Turbo GT? DBX. DBX ou Urus? DBX. DBX ou G63? DBX. DBX ou Cullinan? DBX. DBX ou Puro Sangue? V12, né? Puro Sangue, Ferrari GTs. Aí começa a esquentar aqui a parada. Não leve pro coração, Rodrigo. GT/esportivo. Aston Martin Vantage ou Bentley Continental GT? Cara, são carros diferentes, hein? Mas hoje, eu acho que Vantage. Vantage ou R8? Vantage. Vantage ou AMG GTC? AMG GTC. AMG GTC ou Porsche Turbo S? GTC. AMG GTC ou Aston Martin DBS? DBS. DBS ou McLaren Artura? DBS. DBS ou Ferrari 296? DBS. Caraca! Achei que você ia na 296. Pensando na garagem futura, dos carros que vem pela frente, não precisava de uma 296. É verdade. DBS já é mais difícil. Verdade. O DBS já é um carro mais... Tem razão, concordo. Boa, concordo. Super esportivos. Ferrari F8 ou McLaren 750S? 750S. 750S ou GT Black Series? 750S. 750S ou Ferrari SF90? 750S. 750S ou Aventador SVJ? Difícil essa, hein? Não é difícil. Não, pior que é, cara. 750S. McLaren 750S ou 812 Competizione? Competizione. Ferrari 812 Competizione ou GT2 RS? 812. 812 ou GT3 RS? 812. Esse aqui é o teu carrinho dos sonhos, né? Esse é difícil. Combina com você. Combina. Te vejo bem na tua garagem, te vejo bem dentro do carro. Você não quer colocar no Hyper o que a gente falou agora pro Bortoleto, hoje, antes de gravar? Vou. Pode botar por último, que vai ser... Vai ser porrada, né? Vai. Esse vai ser esse. Esse... Cara, esse Hypercars é matador. É matador. Não, cara. e assim, carros completamente diferentes, épocas diferentes, mas é matador. Hypercars. Porsche Carrera GT ou Bugatti Veyron? Veyron. Veyron ou Ferrari Enzo? Veyron. Veyron ou McLaren P1? Veyron.
Veyron ou McLaren Senna? Veyron. Veyron ou Porsche 918 Spider? Veyron. Veyron ou LaFerrari? LaFerrari. LaFerrari ou Chiron? Chiron. Chiron ou AMG One? Chiron. Chiron ou McLaren F1? McLaren F1. Essa é o melhor dos melhores, cara. É o melhor dos melhores. Agora temos aqui, Eduardo, qual foi o jogo... Olha a foto que eu recebi. Do clube da BMW. Vamos começar a ligar pra ele, igual ele faz com a gente aqui. Mano, nossa. Ai. Opa. É complicado. Ter um... Como fala? Ter um grupo com um cara assim é pra poucos. Boa. Pra poucos. Tem um jogo aí que eu acho que eu não fiz. Tipos de carro. Você vai fazer ele comigo agora? Vou fazer com você. Então diga. Ai, tô com vontade de comer um salgado hoje, tomara que você tenha pedido. Eu já pedi, já deve estar chegando aí. Já, com certeza. Já deve estar chegando. Bom, você prefere um esportivo coupé ou um conversível? Esportivo coupé. Um sedã ou um SUV? Sedã. Um clássico ou um elétrico? Clássico é da década de 70 até 90. Elétrico. Um carro 100% original ou customizado? 100% original. Eu sabia. Essa não podia... Eu sabia. Tem que ser fiel aos meus posicionamentos aqui no Cara, agora eu tenho uma dúvida. podcast. Você Qual foi a sua piloto? dúvida? Como eu digo, você foi? Fui. Volta, fui. Não volta, Fui. vai, não vai, Stock Car, não vai. Estocar. Essa polêmica que vocês jogaram no ventilador. Eu vou te falar uma coisa. Fala. Essa pergunta é difícil. E não é pra quem você torceria, é pra quem venceria. Ferrari, campeã, quarta vez campeã do mundo, carro do Schumacher. Tem um clipe grudado no seu celular. Mas como? Carro do Schumacher, já campeão. Calma aí, antes da gente entrar nisso aí, vou matar minha fome. Chegou o nosso dia. E eu decidi fazer a sua felicidade. Para de me chutar, Eduardo, mano. Eu pedi o kit festa Sodier pra você, Eduardo. Obrigado, Bruno. Obrigado. Porque vem os salgados que você curte, sempre faz uma grande festa aí quando tem o kit festa da Sodier. Esse é um produto clássico da Sodier que sempre pensa em todas as ocasiões. São 3 tamanhos. O kit festa 1, kit festa 2 e o kit festa 3. O que muda é o tamanho da festa. Então, kit festa 1, 10 pessoas. Kit festa 2, 15 pessoas. Esse bolo era bom, hein? E kit festa 3, 20 pessoas. E vem tudo que você precisa para dar uma festa, seja ela de aniversário, um encontro de família, uma data especial, um encontro com amigos. Vem tudo, Eduardo. Vem, ó. Obrigado. Um bolo de 1 quilo. 3 pacotes de salgados fritos ou assados. 25 docinhos, no caso do kit 1, né? Entre brigadeiros, beijinhos, vem todos os garfinhos e pratinhos que você precisa. Inclusive tá aqui, ó, os garfinhos e os pratinhos pra gente comer hoje. Um refrigerante e até uma vela pra cantar parabéns. Que no nosso caso de 50 podcasts, a gente pode cantar um parabéns, né? Pode. Não, ao vivo não. Não vou gravar um parabéns de jeito nenhum. Morreria de vergonha. Bom saber. A gente não pode cantar, não. Bom saber. Podcast. Exato, não prepare nada do gênero. E o bolo você escolhe o sabor. O bolo que eu escolhi para nós aqui, porque não pode faltar um docinho também, é o bolo à francesa. Fora esse sabor aí, são mais de 80 recheios. Você quer espirrar? Não, já passou minha... Além dos 80 recheios, Eduardo, os salgados você pode escolher se você leva eles já quentes, direto da loja, ou se você leva eles congelados para depois descongelar e fazer em casa. Galera, esses kits estão disponíveis em todas as lojas da Sodier, são mais de 350 pontos de franquia aí espalhados pelo Brasil, 2 em Orlando, Flórida, e você pode pedir diretamente na loja ou através do site
do aplicativo Sodier Doces Oficial ou mesmo pelo iFood. Então entra lá no site, no QR Code, aponta o QR Code, Eduardo. Cadê o QR Code? Aqui, agora mudou. Do QR Code. www.sodierdoces.com.br. Veja a loja mais próxima de você, os sabores dos bolos, os salgados, todas as opções aí e peça o seu kit festa, como nós aqui. Tá bom esse salgado, Eduardo? Toma um pratinho pra você. Obrigado, peguei o pratinho aqui. Não. Eu vou mudar, eu ia fazer uma pergunta pra você, mas é outra. Faça. 2 pilotos e um carro. Qual venceria? Calma, não entendi. 2 pilotos nas mesmas condições, no mesmo carro. Qual venceria? Lauda ou Hunt? Lauda. Também acho. Mas Agora tem uma aqui. Senna ou Prost? A mais? Senna. Você quer voltar lá mais? Vai. Não. Senna. Eu acho que Senna também. a gente já teve esse confronto, né? Já. Uma bela briga. Schumacher ou Alonso? Nossa, é difícil, hein? Schumacher. Cara, eu acho que os dois dariam a briga mais épica da Fórmula 1, os dois no auge, correndo. E esse é animal mesmo. Porque o Alonso é duro de jogar na equipe, mas o Schumacher também. Então... E acho que o Schumacher... Sabe qual que eu acho entre Schumacher e Alonso? A grande diferença? Olhando de fora, lógico, né? O Alonso... Ele vai muito bem quando as coisas estão indo bem e quando as coisas estão indo um pouco mal na equipe, ele começa talvez a criar alguns conflitos com a equipe internos. Começa a dar um pouco de discussão, ele começa a arrumar um pouco de confusão. Enquanto o Schumacher, se você pega principalmente, tem um documentário dele muito legal que mostra a saída dele para a Ferrari, ele é um cara que forma equipe e solidifica time e atua muito na gestão da própria equipe, na construção da equipe. Então, eu imagino que ele fosse um cara que forma muito time. Então, eu acho que no momento de crise, ali, no momento de tensão, o Schumacher talvez aproveitasse esse momento para formar a equipe em volta dele, enquanto o Alonso talvez começasse um pouco de picuinha ali. Verdade. Não sei. Agora a gente teve essa disputa já, Alonso ou Hamilton? Hamilton, que foi o caso McLaren, foram arrumar confusão, mas quem saiu forte dentro da equipe na confusão foi o Hamilton e quem saiu enfraquecido e até Porque saiu da equipe... Porque um tava brigando, o outro tava correndo. Olhando por cima. Assim. Mais ou menos isso. O Hamilton podia ser uma futriqueira também nos bastidores, a gente não sabe. Uma o quê? Futriqueira. Alonso ou Vettel? No mesmo carro. Eu sou Alonso. Olha o que o Vettel fez na Aston, que era outro carro. Não, era outro carro. Mas... No auge, vamos colocar os dois no auge? Vamos. Coloca eles lá. Eu iria de Vettel. Eu vou de Alonso. Ó, Bruno, será? Você tá com isso aí impresso aí também? Tô. Marca as suas respostas, a gente vai comparar depois. Você tem caneta? Não, mas tá mas como gravado. não? Tá Tacaram... gravado. Eu não tô marcado. Você lembra de cabeça? Assim? Não, mas é só a gente depois do programa ver. Não, quando eu vou gravar o meu, que é E agora a última. daqui? Então, calma, exatamente. A última é polêmica. Polêmica não, é Como difícil de diria responder. Ingo Hoffmann, eu vou responder lá Ingo Hoffmann. Essa eu quero ver, como é que você vai responder ela. Hamilton ganhou mais vezes em cima do Verstappen. Mas você nem falou qualquer um. Não, Hamilton ou Verstappen. Hamilton ou Verstappen? Eu vou de Verstappen, hoje. Não, no auge, vou de Verstappen. Auge, não, vou de Verstappen. Eu vou de Hamilton. O cara tá numa forma muito incrível, muito incrível. Eu vou de Hamilton. Então vamos recapitular aqui. Sem as explicações. Niki Lauda e James Hunt, você vai em qual? Lauda. Ayrton Senna e Alan Prost. Schumacher e Alonso. Hamilton. Alonso e Hamilton. Hamilton.
Alonso e Vettel, Alonso. Lewis Hamilton e Max Verstappen. Hamilton. Boa. Aí tu discordou de 2 aí, né? Eu fiz aqui, ó. Nick Lauda e James Hunt eu fui de Lauda. Senna e Prost eu fui de Senna. Schumacher e Alonso eu fui de Schumacher. Alonso e Hamilton fui de Hamilton. Alonso e Vettel fui de Vettel. Hamilton e Verstappen fui de Verstappen. Não tem resposta errada nisso. Não. Tem, Claro. tem resposta errada. Como tem resposta errada? Tem resposta errada. Eu Qual acho que é a que resposta errada? Lauda e Hunt. Tem como o Hunt... É que o Hunt, eu acho que... Você tá comendo coxinha de garfo e faca? Sério Sei. mesmo? Tava confuso se eu ia falar com você, se eu ia comer. É difícil comer em episódio que só tem 2. Eu acho que o seguinte, o Hunt tinha um talento puro, um talento cru muito forte. Mas todo o resto que você precisa para ter sucesso numa forma consistente na Fórmula 1, como o Lauda teve mais do que o Hunt, o Lauda tem muito mais que o Hunt, né? Tinha. Minha opinião. Então... Não sei se é uma resposta errada, como você colocou. Talvez você seja cancelado agora das redes sociais. Você. Você também. Porque você falou que é a resposta errada. Eu falei errado. que pode ser. Eu escolheria o Hunt. Não. Como, Vocês estão como, vendo? como é que você escolheria calma. a resposta que você falou que é errada? Não, Eu posso. vocês não entenderam. Eu tenho uma caneta que acabei de achar. Jogaram a caneta pra mim. Tacaram a caneta em você, Ó, Eduardo. Eu vou até eu comer a prefiro coxinha o com a mão Hunt. agora. Apesar de achar o Lauda melhor. Desculpa, explica. Prefiro o Hunt. Acho que eu daria mais risada com ele na minha equipe. Não sei. Eu acho que o Lauda ia ser muito chato, eu ia me irritar com ele. Você tá vendo como se fosse o chefe de equipe aqui, né? Eu me irritaria com o Lauda, acho que ele é muito chato. Então, quando você for escolher o piloto, você queria escolher um cara bom, mas que fizesse umas risadas. Não, entre os dois, o Hunt... Eu prefiro o Hunt. Pra escolher na minha equipe pelo, sei lá, pelas histórias que... Apesar de você falar que tem resposta errada, e justamente... Eu errei a resposta e vou errar. Eu escolho o Hunt. Não que aqui a pergunta Não, justo, é entendi. qual vence. Pra mim, o Lauda vence, mas eu prefiro o Hunt. Eu entendi, tá claro. Tá claro, eu entendi O seu Lauda, eu ponto. não sei se ele se dava muito bem com os companheiros de equipe. Eu não vivi a época pra saber exatamente. Acho que depende se o companheiro de equipe ameaçava ele ou não. Se não ameaçava e trabalhava junto, talvez ele se desse bem. Talvez. Muito bom. Muito bom. O que é isso daqui? Eduardo, 2 envelopes. nossa equipe preparou... Mas calma, não abre. Não abre, porque tem instruções exatas, específicas pra gente seguir aqui. Nossa equipe preparou 2 envelopes secretos. Um para o Edu e um para mim. Os dois escrito não abre. Para de pisar no meu pé, Eduardo. Eu não tenho a menor ideia do que tem aqui e o Edu também não tem. E a gente não Dá pra ver na sabe sombra. o que tem um no outro. Para de pisar no meu pé. Nossa, tá invadindo meu espaço. Caraca, eu Fica sei com que, o pé aí, pelo meu. amor de Deus. Bom, eu vou Você tem que abrir abrir antes. o meu primeiro. Será que tem um cheque? Não, tem uma pergunta secreta. Nossa, tem queria até cheque. um ponto de exclamação aqui, um warning. Não abrir nesta hora. Não abre, Eduardo. Mas É pode abrir a agora. minha vez agora. Você tem cara de ideia do superchefe. Mais ou menos. Esse é um novo jogo do MGB Podcast Vixe. chamado Verdade ou Mentira. Ah, mentira. Eu vou fazer a pergunta e você vai responder se é Mentira. verdade ou mentira. Mentira. Ok. E se eu Lewis estiver Hamilton. mentindo? Quê? E se eu estiver mentindo? Não, eu tenho as respostas. Ah. E as perguntas. Ah. E tá preparado? Manda bala. Primeira pergunta. Verdade ou mentira? Pode mandar ver, como diria Ciro Gomes. Vai, pode mandar ver. Lewis Hamilton detém o recorde de vitórias na Fórmula 1, chegando em primeiro lugar 104 vezes. Verdade. Mentira. Não sei quantas vezes foi, mas ele tem o recorde. É recordista, mas com 103 vitórias. É que Mentira. vocês não viram ainda, ele vai ganhar. Se tivesse uma... Tem corrida nesse final de semana? Tem. Porque a gente pode- gravou, não, não Só tem ele não. ganha. Ah, não tem. Ah, imagina. Ai, gente ia ser cancelado. a gente ia ser cancelado. Você tá pronto pra segunda pergunta? Pode mandar ver. Sebastian Vettel é o piloto com menos idade a ser campeão mundial de Fórmula 1. Mentira.
Verdade. Porra. Em 2010, com 23 anos, 4 meses e 11 dias. Tá pronto pra terceira? Pode mandar ver. Você não acertou nenhuma agora, né? Nada. Até agora, né? Vou até anotar Desastre. seus pontos aqui. Por enquanto tá 0. Terceira pergunta. O carro mais vendido do mundo em 2022 foi o Toyota Corolla, 991.600 unidades. Eu acho que foi o Corolla, mas não sei se foi isso. Eu vou falar que é verdade. Mentira. Porra. Segundo pesquisa do Car Industry Analysis, o primeiro lugar, com mais de 1 milhão de unidades, foi do SUV Toyota RAV4. E o Corolla ficou em segundo lugar. Chegou perto, Eduardo, chegou perto, mas acertou nada até agora. Tá pronto para a quarta pergunta? Bob Marley tinha um BMW, não por vaidade, mas sim pela sigla que coincidia com o nome da banda, Bob Marley and the Wailers. É verdade que eu vou falar também, não sei mais. Nunca ouvi Bob Marley na minha vida, cara. Verdade. Ah, acertei, tá vendo? Tinha um BMW New Six E3. Você conhece esse BMW? Nem eu. Deve ser mentira, então. Ó, a gente fazendo fake news aqui no podcast. Quinta e última pergunta. Última. Quinta e última pergunta. Quem mais venceu corridas de Fórmula 1 no Brasil foi Michael Schumacher. Verdade. Mentira. Fui eu, esse. Alan Prost venceu 6 vezes e Schumacher apenas 4. Pô, errei tudo. Gostei Nos desse pontos é envelope zero. secreto aqui. Agora eu posso abrir. Expliquei. Aê! Tô desde o início do podcast pra espirrar. Bom, você acertou uma então. Uma de 5. Isso. Vou guardar meu envelope. Pô, mas o dele tá secreto. muito mais fácil. Mas o que A é? primeira já é É fácil. a mesma coisa? A verdade é mentira? É. Mas cobre aí com o negócio. Ah, não, eu vou não ser, é fácil, eu vou ser não. honesto. Cobre aí, porque senão eu consigo ver isso. Não, mas eu vou te falar Cobre uma coisa, isso. tem pegadinha. nas coisas. Tem pe- Verdade ou mentira, com o Bruno? O acidente proposital do Nelson Piquet foi no GP de Singapura de 2008? Verdade. Verdade. Eu vou anotar meus pontos pra você não roubar. Felipe Massa nunca subiu ao pódio da Stock Car desde que correu pela modalidade? Precisa ver quando que ela fez isso. Ele tem um pódio muito recente, é mentira. Mentira. Ele chegou no segundo lugar e terceiro lugar conquistado em julho de 23. Olha só, é recente, falei pra você. O italiano Nino Farina, com Alfa Romeo, foi vencedor da primeira corrida oficial de Fórmula 1, que aconteceu em 1950 em Silverstone. Puta, Nino Farina. 1950 Silverstone deve estar certo. Nino Farina, mentira. Verdade. Verdade que o primeiro automóvel vindo para o Brasil foi um Daimler movido a vapor em 1893. Nossa, mentira. Verdade. Jura? Juro. Meu Deus do céu. Os primeiros rádios de carro foram fabricados na década de 50. Verdade ou mentira? Verdade. Mentira. Foi em antes? 1922. Puta merda. Você acertou quantas? 2. Já acabou? Já. E tinham 5? Tinha. Caraca. Você acertou uma, eu acertei 2. É uma então. catástrofe. Porra. Não, do 1950 eu vacilei. Óbvio que tinha rádio antes, mano. Por quê? Fiquei tenso. Porque a rádio é muito mais antigo que É isso. mesmo? Mas não no carro. Ah, mas devia ter no carro. Os caras estavam andando de carro desde 1890. Ficou chato depois. Tiveram que colocar o rádio. Eu também acho. Ai, eu achei que eu ia melhor. Eu fiquei confiante que eu acertei as 2 primeiras aí. Ai. Agora vamos lá. Nós temos o ping-pong 2.0, é isso? É isso. Olha só. Quem começa fazendo o ping-pong 2.0? Eu. Você começa. Vou deixar você começar. Ping-pong 2.0 com Bonizzi. Bonizzi. Convidado mais ilustre. Bruno Consulting. Convidado mais engraçado. Fanin. Convidado que merece parte 2. Convidados. Todos. Convidados? É, convidado, vai. Convidado, convidado, um só. Ingo Hoffman. Melhor história sobre carros. Fernando Davangar. A da loja que faltou dinheiro. Episódio que mais aprendeu.
Difícil, hein? Aqui é uma aula só esse podcast. Não pode explicação, né? Desculpa. Não. Ingo Hoffmann. História inspiradora. Paulo Tatuagem. Momento mais polêmico. O da Paula. Carro modificado é? Problema. Carro elétrico é? Muito legal. Então agora é sua vez. Foi aí o ping-pong. Gostei desse ping-pong 2.0. Ai. Vamos lá, Eduardo. Vamos. Ping-pong 2.0 com Eduardo. Convidado mais ilustre. Paito. Convidado mais engraçado. Fanny. Convidado que merece uma parte 2. Fernando Davangar. Melhor história sobre carros. Paito. Batendo a primeira Ferrari dele. Nossa, essa é boa. Episódio que mais aprendeu. Ingo Hoffmann. História inspiradora. Do Paulo. Momento mais polêmico. Locadora de carro. Com o Rony. Carro modificado é? Vida. Carro elétrico é? Razão. Nossa, Racional, boa. Nossa, que belo fechamento pro ping-pong 2.0. Você vê? Caraca. É que eu vi antes, como eu te perguntei, né? Eu já sabia. Né? Você teve esse heads up. Cara, foi legal o nosso, eu gostei. nosso papo. Eu gostei. Eu acho que... Passei mais tempo falando de locadora do que eu gostaria. O nosso gostei. próximo papo eu vou vir com dados de locadoras. Eu também. Se prepara. Se prepara Se você. prepara pra mudar de ideia. Não, falar que que não tem dependendo de nada a ver você, isso fecha aí. todas as lojas. Eu quero ver se você trabalhasse amanhã num grupo que tivesse brigando pra isso. A montadora ia vir aqui com o seu tape. Ia falar assim, ó o que você disse. Você tá respondendo por mim, eu não preciso. Não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu a mensagem errada. Posso passar num próximo episódio uma mensagem melhor. Mas você não sabe o que eu falei? Entendo. Você não sabe o que o cara da montadora vai falar? Vai falar alguma coisa que você enfiou na cabeça dele, do seu modo de compreender essa história. Não tem nada a ver com a história. Você na sua loja, que você está trabalhando como diretor e falando, cara, vocês estão vendendo muito carro direto, a gente vendia para eles, agora vocês estão vendendo direto, como é que faz, não sei o quê. O cara fala, tá aqui, o que a gente faz? Você está respondendo. Exato. Diminui as lojas de São Paulo, já tem outras Ele vai soluções. falar, começa pela sua. Minha loja, sua, se a minha loja não fosse a mais rentável, talvez tivesse que começar pela minha. Então. E se ela fosse a mais rentável, com o melhor serviço... Mas seria muito triste se fosse a sua. O mercado é triste. Mas teve loja aí rentável que fechou. O mercado é triste. É triste. Nem sempre justo. Não é justo. No longo prazo ele é justo. Eu acho que sim. Ele é. É isso. Muito bom. Agora isso aqui é o quê? Terça-feira? Não. Isso é terça. Terça-feira. Então... Até quinta. Até quinta, galerinha. Fala nossas redes. Fala você, quais a gente tá? Todas. Você não tá lembrando? Fala, não, fala você. O último não. O episódio com o Spotify. Gabriel Bortoleto, a gente tá no Spotify. MGB Podcast. Isso. Ou ponto podcast. Instagram, MGB Podcast ou MGB.podcast. Uhum. YouTube, Motorguide Podcast. Uhum. Deezer, MGB Podcast. Eu ia falar do Deezer, eu ia esquecer do Deezer. Né? TikTok, MGB Podcast. Uhum. A Amazon também está, né? Não sei. Na MGB Podcast, se tiver, quem a gente vai criar. Tamo tudo aí. A gente tá no... Você também não sabe Tamo todos. tudo aí. A gente tá no Twitter A gente não tá no Twitter. e no Facebook. A gente não tá no Facebook. A gente tá no Facebook. A gente tá no Facebook. A gente não tá no Facebook. A gente tá, A gente tá no Facebook. Você que tem acesso ao Facebook ainda. Tá no Facebook, eu perdi minha senha. Na próxima a gente vai pedir pro Superchef uma lista de todas as redes pra gente falar. Isso. Inclusive na Deep Web. Isso. Até a próxima locadora que o Bruno Não, vai alugar calma. o carro dele. Esse aqui fica... Então, Bruno, até a próxima vez. Toda terça e quinta, às 19 horas, um episódio aí pra vocês. Você A que é gente- dono de concessionária, não responda ele que ele quer fechar o seu negócio. Fala aí.
Ele quer fechar o seu negócio. Não é verdade. Ele quer que as montadoras vendam direto para as locadoras, que vendam para os clientes, para todos. Se você é frotista e tem mais de 3 carros na garagem, ele quer que venda direto. Quem assiste bastante o MGB Podcast, conhece o Eduardo, sabe que ele fabrica essas histórias como ele quer para depois sair na mídia. Vocês viram. Vamos chamar o Rony de novo para discutir só esse assunto. Ah, tá bom. Vamos fazer uma live. Não. No Instagram. Na minha conta do Rony, a gente faz uma live. Ele não vai saber mexer. Vamos, eu vou ajudar ele a mexer. Ajuda ele a mexer, a gente faz uma live no Instagram. Falando sobre locadoras de carro. Tá bom, fechado. Então tá bom. Galerinha, obrigado. Até quinta. Até quinta. Quem é quinta? Anderson. Da New X. Anderson da New X. É isso aí. É isso aí. Valeu. Valeu.